Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Tem herança que chega com documento, com firma reconhecida, com gente ao redor esperando alguma coisa. A minha chegou num envelope amarelado que o advogado empurrou pela mesa como quem empurra coisa que não quer encostar muito na mão. 4 alqueires de terra no fim de uma estrada de barro. Uma casa de pau a pique. Uma vaca. Um bezerro. Assinei sem ler tudo. Não porque eu fosse descuidada. Aprendi cedo que descuido custa caro. Assinei porque o advogado tinha pressa. A sala cheirava a mofo e papel velho, e eu estava com aquela sensação que conheço bem, a de estar presente num lugar onde ninguém realmente quer que você esteja. Guardei o envelope na bolsa e saí sem dizer obrigada. Meu nome é Neide, 43 anos, cabelos que começaram a pratejar antes da hora, mãos que envelheceram mais rápido que o rosto. Sou viúva, e digo isso sem drama, porque drama é para quem ainda tem energia para fazer escândalo. Perdi meu primeiro marido num acidente de moto quando eu tinha 26 anos. El ia buscar parafuso numa ferragista e não voltou. Simples assim, cruel assim. O mundo não parou. A conta do aluguel continuou chegando. Casei de novo. Leva tempo até a gente admitir que casou por medo de ficar sozinha, mas no fim, a verdade aparece. Como aparece goteira no telhado, primeiro despercebida, depois impossível de ignorar. O segundo marido era homem de fala mansa e compromisso fraco. Trabalhava, sim, mas gastava mais do que trazia. Prometia muito em ano eleitoral e cumpria pouco no dia a dia. Quando morreu, coração, disseram, mas eu sempre achei que foi o excesso de tudo que ele carregava por dentro. O que ficou foram dívidas com nome bonito de pendências e um sítio no meio do nada que ele tinha herdado da família e nunca tinha ido ver. A família dele me ofereceu pêsames na porta do cemitério e sumiu no mesmo dia. Dos parentes que eu tinha, restavam 2 irmãos que moravam longe e uma mãe doente que precisava de mim mais do que eu dela. Não havia lugar para voltar. Havia só aquele envelope. Fui ao sítio uma semana depois, de carona com um senhor que conheci na rodoviária e que ia até um povoado próximo. Ele falou o caminho inteiro sobre o preço do milho. Eu olhei pela janela. A estrada de barro terminava numa porteira de madeira torta, amarrada com arame. Do outro lado, a terra seca e o silêncio. Não aquele silêncio de paz que as pessoas romanticizam em livro, mas o silêncio pesado de lugar abandonado, de coisa que foi esquecida faz tempo. A casa tinha paredes com rachadura comprida do chão ao telhado, telhas de barro, algumas quebradas, outras escorregando do lugar. A janela da cozinha não fechava direito. Havia um tijolo encostado para segurar. Dentro, o cheiro de tempo fechado, de ausência. Fiquei na soleira uns minutos, não por emoção. Fiquei porque meu corpo precisou de um instante para aceitar que era isso. Foi quando eu ouvi o som, um berro baixo, quase reclamação, e me virei. A vaca estava no fundo do terreiro, presa num pedaço de cerca torta, olhando para mim com aqueles olhos grandes e fundos que vaca tem quando está com fome há tempo demais. Eu conseguia contar as costelas dela de onde estava. O couro esticado sobre os ossos, o pescoço fino. Ao lado dela, encostado na barriga da mãe, o bezerro, pequeno demais para a idade que aparentava ter, as perninhas ainda inseguras, o focinho empurrando o flanco da mãe em busca de leite que provavelmente estava raro. Fiquei olhando para eles. Eles ficaram olhando para mim. Nenhum de nós 3 tinha escolhido aquilo. Passei a primeira noite sentada no chão da cozinha, com as costas na parede fria, ouvindo o vento entrar pelas frestas do telhado. Tinha levado uma trouxa pequena, roupa, remédio, uma faca de cozinha, biscoito de água e sal. Não levei esperança porque não me sobrava muito dela naquele momento. Chorei. Não vou mentir dizendo que não chorei. Mas foi aquele choro seco, sem choro, sabe? O tipo que não faz barulho e não alivia nada.
só confirma que a situação é de fato do jeito que é. Pensei no que as pessoas iam dizer. Já estavam dizendo, eu sabia. Mulher sozinha não segura a terra. Vende logo antes de perder mais. Volta para a cidade, arruma um emprego de doméstica, refaz a vida. Tinha uma vizinha da rua onde eu morava antes que já tinha me dito, com aquela voz de quem acha que está ajudando. Neide, você não tem o menor jeito para esse tipo de coisa. Fiquei com aquela frase na cabeça a noite toda. Antes do amanhecer, levantei. Fui até o terreiro ainda escuro, achei um balde enferrujado perto da cerca, lavei com água de uma lata que tinha pegado no caminho. A vaca me olhou desconfiada quando me aproximei. O bezerro recuou. Eu também estou desconfiada de mim, falei para ela em voz baixa. Sentei no banco de madeira bruto ao lado dela e fiquei ali até ela se acostumar com minha presença. Demorou, mas ela se acostumou. O sol nasceu cor de ferrugem sobre a caatinga e eu ainda estava de pé. Aprendi a ordenhar do jeito mais difícil possível, errando na frente da vaca. No segundo dia, ainda antes do sol esquentar, fui com o balde e a determinação de quem não tem mais nada a perder. Agachei do lado da vaca. Ela tinha esse jeito de me observar com uma paciência que me envergonhava um pouco. Peguei os tetos e puxei do jeito que achei que era certo. A vaca deu um coice que passou a centímetros da minha orelha. Caí de lado no chão de terra batida, balde virado, dignidade no chão junto. O bezerro, que estava do outro lado da cerca observando tudo, fez uns sons que eu juro que foi de escárnio. Fiquei deitada olhando para o céu por uns segundos. O céu do sertão de manhã cedo tem uma cor que não existe em mais lugar nenhum. Um azul quase branco na borda, escurecendo para cima, limpo demais para uma pessoa que está com terra na orelha. Respirei fundo, levantei, fui buscar o balde. Na terceira tentativa daquele dia, consegui tirar um pouco de leite. Pouco mesmo, uma quantidade que envergonharia qualquer vaqueiro de verdade. Mas era leite. Existia. Eu tinha feito aquilo acontecer com estas mãos que nunca tinham feito nada parecido. Guardei o leite na única panela que tinha levado. Fui até a porta da casa e bebi em pé, olhando para o terreiro vazio. Tinha gosto de conquista, ainda que fosse uma conquista ridícula. O nome que dei para ela foi Firmina. Não planejei dar nome. Nome cria apego, e apego com animal em sítio que mal estava de pé parecia luxo que eu não podia me dar. Mas no quarto dia, quando ela parou de tentar me coiciar e deixou minha mão encostar no focinho dela, sem recuar, eu olhei nos olhos dela, e o nome veio sozinho. Firmina. Nome de mulher que resistiu. Pareceu certo. O bezerro virou miúdo, porque era miúdo mesmo. Menor do que devia ser para a idade, mas com uma teimosia nos olhos que eu reconheci como coisa boa. Miúdo tinha o hábito de me seguir pelo terreiro como se eu fosse a mãe dele. Ficava a 3 passos atrás, parava quando eu parava, me observava fazer as coisas com aquela atenção bovinas que parece julgamento, mas no fundo é só curiosidade. Às vezes eu virava e falava com ele. Ele balançava a cabeça, não concordava nem discordava, só ouvia. Era com eles dois que eu passava a maior parte do tempo. Com eles e com a terra. A terra do sítio estava maltratada. Não era terra ruim. Fui entendendo isso aos poucos. Era terra cansada. Terra que tinha sido usada sem ser devolvida nada, que tinha dado o que tinha para dar e não recebeu cuidado em troca. Reconheci aquilo. Tinha visto em espelho antes. No início, eu não sabia nada de solo, de pH, de cobertura vegetal. O que eu sabia era o que a avó materna me ensinou quando criança, antes de eu ir para a cidade atrás de vida melhor. Terra tem fome igual a gente. Se você não alimenta ela, ela não alimenta você. Comecei com o que tinha. Juntei esterco de Firmina, que produzia em abundância, essa sim era uma área em que ela não decepcionava, e espalhei nos canteiros ao redor da casa. Encontrei, numa lata velha, dentro do paiol, sementes de quiabo e de coentro que alguma alma tinha guardado ali não sei quando.
Plantei no escuro, sem saber se ia nascer alguma coisa, sem saber se eu ainda estaria ali quando nascesse. Nasceu. Na segunda semana, os primeiros fios verdes furando a terra seca me fizeram parar o que eu estava fazendo e ficar olhando por um tempo que não sei dizer. Não foi alegria exatamente. Foi algo mais quieto, mais fundo. Como quando você estava tão acostumada a esperar coisa ruim que coisa boa demora um instante a ser reconhecida. O vizinho mais próximo se chamava Seu Raimundo. Tinha uns 70 anos, morava a 2 quilômetros de distância numa propriedade que ele trabalhava com o filho mais novo. Apareceu no sítio na primeira semana. Chegou de bicicleta, chapéu de palha na cabeça, sem avisar. Jeito de interior mesmo, que não manda mensagem antes. Vim ver quem tinha ficado com o sítio do Gervásio, ele disse, já apeando da bicicleta sem esperar convite. Eu estava consertando a cerca com um pedaço de arame que tinha achado no paiol. Larguei o arame e o encarei. Aprendi cedo que mulher sozinha precisa de postura, não de sorriso fácil. Fiquei eu, sou a viúva dele. Ele me olhou de cima a baixo sem disfarçar. Não com maldade, era avaliação mesmo, do tipo que homem do campo faz como quem mede distância ou peso. Depois olhou para Firmina, para o terreiro, para casa. Vaca tá fraca. Eu sei. O sítio tá abandonado faz tempo. Eu sei. Você sabe mexer com isso aqui não, né? Segurei o que eu queria responder. Respirei. Estou aprendendo. Ele ficou quieto por um momento. Depois desceu da bicicleta completamente, apoiou no guidão e disse: minha mulher faz quentão na sexta. Se quiser aparecer um dia desses, aparece. Foi embora sem esperar resposta. Eu fiquei olhando para a poeira que a bicicleta levantou e entendi que, do jeito seco e direto que as pessoas do interior têm, aquilo tinha sido uma forma de dizer: você não está sozinha de todo. Não fui na sexta, mas fui na seguinte. A quentão da Dona Zélia, mulher do Seu Raimundo, uma senhora baixinha com olhos espertos, foi a primeira comida quente feita por outra pessoa que eu comi em mais de um mês. Sentei na varanda deles, segurei o copo com as 2 mãos e a bebida desceu quente pelo peito até um lugar que eu tinha esquecido que existia. A Dona Zélia não me fez perguntas sobre minha vida. Só foi enchendo o copo cada vez que ele esvaziava e falando de assuntos simples, a chuva que não vinha, o sobrinho que tinha arrumado emprego em Brasília, o pé de manga que estava carregado demais esse ano. Eu fui respondendo quando ela perguntava. Fui soltando palavras no ritmo que ela colocava, e quando percebi, estava falando mais do que tinha falado em semanas. Na volta para o sítio, o caminho de 2 quilômetros de terra batida estava escuro, iluminado só pelo céu estrelado, que no sertão parece mais baixo, mais cheio, mais próximo. Fui devagar. Pensei em coisas que não consigo nomear direito. Não eram pensamentos com começo e fim. Eram só sensações antigas que iam passando, algumas doendo menos do que de costume. Quando cheguei, Firmina me olhou do terreiro com aquela cara de quem estava esperando. Passei na vizinha, eu disse para ela, como se ela fosse me cobrar satisfação. Ela virou o focinho e foi dormir. A crise maior veio no final do 2º mês. Firmina ficou com o úbere inflamado. Mastite, eu ia aprender o nome depois. Mas no dia que percebi, eu só sabia que ela estava recusando deixar o bezerro mamar, que estava inquieta, que o leite tinha saído com aparência errada. Fui até ela de madrugada, quando ouvi o barulho de miúdo batendo no chão, sem conseguir mamar. Firmina tremia levemente, os olhos mais fundos do que de costume. Não tinha dinheiro para veterinário. Tinha o celular com sinal ruim e Seu Raimundo no telefone que ele tinha me dado num papel dobrado quando eu fui a Quentão. Liguei às 2 da manhã sem pensar 2 vezes. Ele atendeu na 3ª chamada, voz grossa de sono. Quando expliquei, ele ficou quieto 2 segundos e disse: esquenta a água. Vou aí. Chegou em 20 minutos na caminhonete do filho.
Trouxe um produto da farmácia veterinária que ele guardava em casa para esse tipo de coisa. Me ensinou a fazer compressas mornas no Uber, me explicou como ordenhar de um jeito diferente até passar a inflamação. Ficamos os dois ali, no terreiro escuro iluminado por lanterna, trabalhando na Firmina até quase 4 da manhã. Ele falando baixo o que precisava ser feito, eu fazendo. Miúdo deitado perto, quieto como se entendesse que a situação era séria. Quando Firmina se acalmou e deixou o bezerro mamar um pouco, seu Raimundo limpou as mãos numa flanela velha e disse sem cerimônia: "Ela vai ficar bem." "Obrigada", eu disse, e a palavra saiu diferente das outras vezes que eu tinha dito obrigada na vida. Saiu de um lugar mais verdadeiro. Ele acenou com a cabeça. Antes de subir na caminhonete, virou. "Você está indo bem, sabia? Mulher que liga às 2 da manhã para salvar a vaca em vez de ficar esperando o dia clarear, essa fica." Fui para dentro antes que ele visse qualquer coisa no meu rosto, mas fiquei com a frase, "essa fica." Ruminei ela igual Firmina rumina capim, devagar, por dentro, voltando a ela de quando em quando nos dias seguintes. Precisava daquilo mais do que eu sabia. Tem peso que a gente não sente enquanto está carregando. É só quando para, quando senta na beirada da cama no fim de um dia longo, quando o silêncio da noite bate de frente, que o corpo avisa o que a cabeça recusou registrar durante as horas de trabalho. Uma dor nas costas que virou companheira permanente. Um aperto no peito que aparece sem avisar. Uma canseira que vai além do físico, que vem de mais fundo, de um lugar que nem médico consegue apontar no raio-x. Eu conhecia esse peso faz tempo. Aprendi a andar com ele. Mas teve uma noite, no começo do 3º mês no sítio, em que ele me pegou desprevenida. Eu estava arrumando a gaveta velha do guarda-roupa, aquela gaveta que toda casa tem, cheia de coisas sem dono, papéis antigos, fotografias sem moldura. Encontrei uma foto que não era minha, era do tempo anterior, do Gervásio antes de mim, de uma vida que ele tinha tido e da qual eu nunca fiz parte. Numa das fotos havia uma criança pequena, menino de uns 3 anos, sorrindo numa daquelas cadeiras de balanço de varanda. Fiquei olhando para aquela foto mais tempo do que devia. Depois guardei no fundo da gaveta e fechei. Sentei na cama e fiquei quieta no escuro por um tempo que não soube medir. Não era por ele. Pelo Gervásio, pelo casamento que tinha desmoronado por dentro antes de acabar por fora. Era por outra coisa. Era por um menino que eu tive e que ficou no mundo por apenas 11 dias. Chama Pedro. Ainda chamo no presente, não sei fazer diferente, não gosto de falar sobre isso. Não porque dói menos quando fico quieta. Dói igual, só que por dentro, sem plateia. Falo agora porque acho que a história fica torta se eu tirar esse pedaço. Fica parecendo que eu era forte por natureza, que aguentei tudo por alguma fibra especial que vinha ao mundo tendo. E não é verdade. Aguentei porque aprendi a fazer as contas. O que me mataria se eu parasse e o que me manteria de pé se eu continuasse. Pedro nasceu prematuro, 7 meses, complicação que os médicos explicaram com palavras compridas que eu decorei sem entender. Ficou 11 dias na UTI neonatal, com aqueles tubos todos e aquela luz fria e eu do lado de fora de um vidro, porque não deixavam entrar sempre, com medo de infecção. 11 dias em que eu aprendi a orar sem acreditar muito, a negociar com Deus e com o destino e com qualquer força que estivesse disponível para ouvir. No 12º dia, não precisei negociar mais nada. Nunca consegui explicar o que é perder filho. Não porque seja inexprimível, é que as palavras existentes todas ficam pequenas, ficam inadequadas, ficam de fora do que realmente acontece por dentro. Há um buraco que se abre e que não fecha. Você aprende a viver em volta dele. Aprende a não olhar para baixo com frequência, mas o buraco fica. O primeiro marido não soube lidar, ou talvez eu não soube deixar ele lidar. A gente foi se afastando no jeito calado que casais afastam,
Sem discussão grande, sem cena dramática, só o cotidiano esparramando silêncio entre dois que deveriam estar juntos. Quando ele morreu no acidente, eu já estava meio sozinha dentro daquele casamento há algum tempo. Chorei de verdade, mas chorei também por outras coisas, que o luto abre espaço para chorar. Guardo a foto do Pedro na carteira, uma foto do hospital tirada por uma enfermeira gentil que percebeu que eu precisava ter alguma coisa para olhar depois. Ele estava pequeno demais naquela foto, mas era ele, os dedos, o nariz, a boca fechada e seria que era a boca de ninguém mais da família. Às vezes, quando estou com a mão no Uber de Firmina de manhã cedo, no silêncio que existe antes do mundo despertar, eu penso nele. Não com aquela dor aguda do começo, com uma saudade mais mansa, que ainda dói, mas que eu já sei que faz parte de mim, que não vai embora e que eu não quero que vá. Contei isso para Dona Zélia numa tarde de quinta-feira, sem planejar. A gente estava sentada na varanda dela, catando feijão. Ela tinha me chamado para ajudar, que era o jeito dela de me chamar para companhia sem parecer caridade. E não sei como o assunto veio. Veio do jeito que os assuntos sérios às vezes vêm, pela lateral, quando a gente está de mãos ocupadas e a guarda baixa. Ela ficou quieta quando eu terminei de falar. Continuou catando feijão por uns minutos. Depois disse, sem me olhar, com a voz de quem fala coisa que sabe há muito, perdi um também. Antes do Raimundo filho, perdi uma menina. 3 meses de vida. Fiz silêncio. A gente não esquece, ela continuou, mas aprende a carregar diferente. Vai ficando menos pesado na mão e mais integrado, como se virasse parte do corpo. Você entende? Entendi. Era exatamente isso que eu nunca tinha conseguido colocar em palavra. A gente ficou catando feijão até escurecer. Não precisou falar mais nada sobre isso. Tinha sido suficiente. Não para curar, que cura não existe para certos tipos de coisa, mas para não ficar tão sozinha com aquilo. Foi nesse mesmo período que a vizinhança começou a me testar de verdade. Em interior, a novidade tem prazo de validade curto. A princípio, eu era curiosidade. A viúva que veio para um sítio abandonado, que ninguém sabia bem de onde tinha vindo, nem o que pretendia. Às vezes, eu via gente passando devagar na estrada, esticando o pescoço para olhar para o terreiro. Às vezes, alguém parava na porteira com um pretexto frouxo, perguntando se eu tinha sal para emprestar, se eu sabia a que horas passava o ônibus, quando o que queria mesmo era me avaliar de perto. Eu atendia com educação e me fechava logo depois. Aprendi que não precisa ser grossa para colocar limite, basta ser clara. O que veio mesmo de fora foram os comentários que seu Raimundo me repetiu um dia, de passagem, com aquele jeito honesto dele, que às vezes doía um pouco, mas que eu preferia a mentira gentil. Disseram por aí que eu não ia durar, que sítio sem homem não funciona, que eu provavelmente ia vender o gado, Firmina sendo o gado todo, e sumir antes do inverno. Você tá com raiva? Ele perguntou, depois de me contar. Não, eu disse, e era verdade. Tô acostumada. Acostumada com o quê? Ele não perguntou, mas eu teria respondido. Com ser subestimada, com ser o tipo de mulher que as pessoas olham e calculam o quanto ela vai aguentar antes de pedir socorro. Aprendi desde cedo que a melhor resposta para esse tipo de aposta é simplesmente continuar. Sem discurso, sem revide. Só continuar. E eu continuei. No fim do 3º mês, Firmina tinha engordado o suficiente para o leite aumentar de forma visível. Eu já ordenhava com desenvoltura, não com a elegância de quem nasceu fazendo, mas com a competência de quem errou o suficiente para aprender de verdade. O leite que sobrava depois de miúdo mamar, eu estava guardando numa vasilha de plástico na geladeira velha que tinha achado no paiol e convencido a funcionar com alguma percussão estratégica na lateral. Não desperdiçava nada. Cada litro era uma conta feita na cabeça. O que miúdo precisava, o que Firmina produzia, o que sobrava para mim trabalhar. A ideia do queijo não veio de inspiração.
veio de necessidade, que é onde as melhores ideias costumam nascer. A dona Zélia me ensinou o básico numa tarde de sábado. O leite, o coalho, o ponto certo da massa, o sal na medida. As formas que ela tinha de um plástico velho, adaptadas com criatividade de quem não tem recurso, mas tem prática. Me ensinou a apertar o soro com a mão, o jeito de guardar para curar, o tempo que cada tipo precisa. O primeiro queijo que fiz sozinha saiu torto e um pouco salgado demais. Comi todo, assim mesmo. O segundo ficou melhor. O terceiro, melhor ainda. Não pensei em vender ainda. Ainda estava aprendendo, ainda estava longe de ter volume para isso. Mas havia algo naquele processo. O leite virando coisa. A matéria-prima que eu mesma tinha tirado da vaca, que eu mesma tinha cuidado, se transformando em alimento. Que me dava uma satisfação que eu não sabia nomear na época. Só fui entender o nome muito depois. Era dignidade. Simples assim. Era a sensação de produzir alguma coisa com as próprias mãos, de não depender da generosidade ou da comiseração de ninguém para ter o que comer. Não era orgulho de vitória grande. Era o orgulho miúdo do dia a dia, que ninguém comemora, mas que sustenta a gente por dentro quando a noite fecha e os pensamentos pesados aparecem. Miúdo completou 3 meses numa manhã em que o céu amanheceu nublado pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Eu estava no terreiro quando ele passou correndo, aquele galope ainda desengonçado de bezerro crescendo, as patas longas demais para o corpo, e deu uma volta completa pelo cercado sem parar. Firmina o observou com a paciência calma que ela tinha desenvolvido comigo também. Eu fiquei encostada na cerca assistindo. Não sei o que ele estava a comemorar, se é que bezerro comemora coisa, mas eu comemorei junto, por dentro, no silêncio. 3 meses. Eu tinha ficado 3 meses. As pessoas que apostaram contra mim ainda não tinham recebido o aviso de que tinham errado a aposta, mas iam receber. Só precisava de mais tempo e de continuar fazendo dia a dia a coisa mais revolucionária que uma mulher como eu pode fazer diante de quem duvida dela. Acordar no dia seguinte e ir trabalhar. O dinheiro acabou numa terça-feira. Não de surpresa. Eu via ele indo embora faz semanas, contando o que restava na lata de goiabada que usava de cofre, fazendo as contas mentalmente enquanto ordenha Firmina, enquanto carpia o canteiro, enquanto tentava dormir. Quando a última nota foi embora num pacote de sal grosso e numa barra de sabão, não fiz drama. Sentei na escada da varanda e olhei para o horizonte por uns minutos. Depois entrei e fiz o jantar com o que tinha. Farinha, feijão do canteiro que tinha nascido ralo, mas tinha nascido, um ovo de galinha que não era minha. A galinha tinha aparecido no terreiro umas semanas antes, sem dono aparente, e eu tinha simplesmente aceitado a companhia. A galinha eu tinha chamado de intrusa. Ela não se importou com o nome. Comi sozinha à luz da lamparina. A energia elétrica do sítio era precária, o padrão velho, e eu racionava o que podia. Pensei nas opções que tinha com a clareza fria de quem não pode se dar ao luxo de pensar torto. Podia vender alguma coisa, mas não tinha quase nada para vender. Podia pedir emprestado, mas devia para quem e com que garantia. Podia ir à cidade procurar algum trabalho temporário, mas aí o sítio ficaria sem cuidado, e Firmina sem ordenha, e Miúdo sozinho num terreiro que ainda tinha cerca fraca em 2 pontos. Ou podia vender o queijo. Eu sabia que era cedo. Sabia que minha produção ainda era pequena e que meu queijo ainda estava no começo de ser o que eu queria que ele fosse. Mas cedo é diferente de impossível, e impossível era o único argumento que eu aceitava como motivo para não tentar. Acordei antes do galo de seu Raimundo, que eu ouvia de longe quando o vento estava certo, e fiz 4 queijos com o leite que tinha reservado nos últimos dias. Coloquei numa caixa de isopor velha com gelo de pedra que tinha comprado ainda quando tinha dinheiro.
Amarrei a caixa na garupa da bicicleta enferrujada que tinha achado no paiol. Aquela bicicleta que levou 3 dias de óleo de cozinha nos eixos e muita paciência até funcionar de novo. E fui até a cidade. 12 quilômetros de estrada de barro e depois asfalto ruim. Levei quase 1h30. A feira livre ficava na Praça Central, numa quarta-feira de manhã. Eu nunca tinha ido como vendedora. Como compradora já tinha ido algumas vezes, nas semanas em que seu Raimundo me levava na caminhonete quando ia para a cidade. Conhecia o funcionamento de longe, mas de longe é sempre diferente de dentro. Cheguei sem barraca, sem toalha de mesa, sem cartaz. Coloquei a caixa de isopor numa mureta de cimento perto da entrada e fiquei parada ao lado dela, como quem espera alguma coisa sem saber bem o quê. A primeira pessoa que parou foi uma senhora com sacola de palha que olhou para mim, olhou para a caixa e perguntou direto: "O que você está vendendo?" "Queijo artesanal, de leite integral da roça." Ela inclinou a cabeça. "Posso ver?" Abri a caixa. Os 4 queijos estavam ali, brancos, ainda úmidos do soro, com aquele cheiro limpo e levemente ácido que queijo fresco tem. Ela pegou um, apertou levemente com o dedo, cheirou. "Quanto?" Eu tinha pensado no preço durante o caminho todo. Calculei o custo do coalho, do sal, do gás, do meu trabalho. Cheguei num número, e na hora que ela perguntou, falei um pouquinho abaixo desse número, por insegurança. Aquela insegurança de quem ainda não acredita completamente no que fez. Ela pagou sem pechinchar. Quando ela foi embora com o queijo na sacola, fiquei olhando para o dinheiro na minha mão por um momento. Era pouco, era suficiente para sal, para coalho, para mais algumas semanas de produção. Era meu, feito pelas minhas mãos, com leite da minha vaca, na cozinha da minha casa. Os outros 3 queijos venderam até o meio-dia. Na volta, pedalei mais devagar. Não por cansaço. Bem, por cansaço também, 12 quilômetros de bicicleta para uma mulher que estava comendo feijão com farinha faz dias é sentido no joelho e na lombar. Mas também porque precisava do tempo para pensar com calma o que aquele dia tinha me mostrado. Tinha funcionado. Não gloriosamente, não do jeito que vira em vídeo de empreendedorismo naquele celular com tela trincada. Tinha funcionado do jeito real, que é sem música animada ao fundo e com dor nas costas e com o preço abaixo do que devia ter cobrado. Mas tinha funcionado. O problema era a escala. 4 queijos por semana não sustentavam nada. Precisava de mais leite, e para mais leite precisava de Firmina mais forte, mais bem alimentada, ou precisava de outra vaca, o que estava completamente fora de cogitação financeira no momento. Precisava também de ponto fixo na feira, de regularidade, de que as pessoas soubessem onde me achar. Precisava de tempo, que era a única coisa que eu tinha em abundância e a única que ninguém pode comprar de volta quando acaba. Seu Raimundo apareceu no sítio na quinta-feira seguinte. Desceu da bicicleta com o chapéu na mão, o que eu já tinha aprendido que era sinal de que tinha assunto sério. "Soube que você foi na feira", ele disse. "Fui." "Vendeu?" "Vendi tudo." Ele assentiu devagar, como quem confirma algo que já suspeitava. "Tem uma mulher na feira, Dona Conceição, que vende queijo e requeijão faz anos. Ela manda nos preços, não gosta de concorrência." Olhei para ele. "Ela falou alguma coisa?" "Não diretamente, mas falou por alto que queijo novo na praça, de quem ninguém conhece, não costuma durar." Fiz silêncio. Naquele tipo de silêncio que não é fraqueza, é cálculo. "Ela é malvada?" perguntei. "Não, é esperta. Tem a diferença." "Então o que você acha que ela vai fazer?" Ele coçou a nuca. "Vai baixar o preço dela por um tempo, para você parecer cara demais. Depois, se você segurar, ela vai te ignorar. Se você não segurar, vai comprar sua história de fracasso como argumento de venda dela." Ouvi tudo. Pensei por uns segundos. "Então eu preciso segurar." "É," ele disse. E tinha um canto de sorriso no canto do olho dele que ele não deixou chegar até a boca, mas eu vi. Segurei.
Não foi por teimosia. Bem, foi um pouco por teimosia, não vou mentir. Mas principalmente foi porque eu tinha feito as contas e as contas diziam que era possível. Modifiquei o queijo. Comecei a fazer um temperado com pimenta do reino e alecrim que tinha plantado num vasinho de lata na janela da cozinha. Fiz um defumado com madeira de aroeira que seu Raimundo me ensinou a usar sem exagerar. Fiz um mais curado, mais firme, com casca mais seca, para quem queria algo diferente do queijo fresco comum. Não ia ganhar no preço, ia ganhar no que era diferente. Na terceira semana de feira, uma mulher parou e perguntou se eu tinha cartão de visita. Eu não tinha. Escrevi meu número num pedaço de papel de embrulho que ela guardou na bolsa com um cuidado que me pareceu promissor. Ligou 2 dias depois perguntando se eu entregava na cidade. Não entregava. Mas passei a entregar. Eram 3, 4 clientes fixos, nada grandioso, mas eram fixos. E fixo é diferente de sorte, fixo é estrutura, por menor que seja. O que ninguém me contou sobre começar alguma coisa do zero é o cansaço que acumula diferente do cansaço de trabalhar para alguém. Quando você trabalha para alguém, você cansa e para. Quando é seu, você cansa e continua. Porque não tem ninguém para cobrir, não tem folga encoberta, não tem dia que o problema some porque você não foi trabalhar. Teve uma noite que eu sentei na cama para tirar o sapato e adormeci antes de conseguir tirar. Acordei de madrugada, ainda sentada, o sapato no pé, a lamparina apagada, o escuro total e intrusa batendo asa lá fora por alguma razão que ela não compartilhou. Me deitei com o sapato ainda no pé. Não lembro de ter pensado nada antes de dormir de novo. Estava além de pensamento. Era só corpo pedindo trégua. Na manhã seguinte levantei, tirei o sapato, fui ordenhar Firmina. Era assim que funcionava. Era assim que ia continuar funcionando por um tempo. O que mudou naquele período não foi circunstância. Foi algo mais sutil, mais difícil de apontar. Foi a relação que eu comecei a ter comigo mesma. Tem uma versão da gente que existe só quando alguém está olhando, a versão que se comporta para aprovação, que mede o próprio valor pelo que os outros devolvem, que fica menor quando ignora e maior quando elogiam. Eu tinha vivido muito tempo nessa versão. 2 casamentos, cada um com a própria dinâmica de me moldar para o formato que cabia melhor na vida de outro. No sítio, não tinha ninguém olhando a maior parte do tempo e descobri, aos poucos, com estranheza a princípio, que eu existia mesmo assim. Existia quando consertava a cerca e a cerca ficava reta. Existia quando o queijo dava certo e o cheiro tomava a cozinha. Existia quando o miúdo vinha me cheirar a mão de manhã e Firmina ficava quieta do meu lado sem recuar. Existia quando plantava e a coisa nascia. Quando o sol batia de lado na tarde e eu parava um instante para olhar a sombra das árvores no terreiro e pensava, isso aqui é meu. Eu cuido disso. Isso responde a mim. Não era felicidade. Não sou mulher de usar essa palavra com leveza. Era algo mais concreto. Era pertencimento. Eu pertencia àquele lugar, e aquele lugar pertencia a mim, e nenhum dos dois ia a lugar nenhum. No dia em que miúdo completou 4 meses, eu fiz uma coisa que não fazia desde antes de tudo isso começar. Fui até o canteiro ao anoitecer, colhi um ramo de alecrim, cheirei com vontade, aquele cheiro forte e limpo que limpa o nariz e alguma coisa por trás do nariz também. E fiquei parada alguns minutos só respirando. Não estava pensando no dinheiro que faltava. Não estava pensando na dona Conceição da feira, nem na cerca que precisava de mais um conserto, nem no telhado que ia precisar de atenção antes das chuvas. Estava só ali, com o alecrim na mão, no entardecer cor de cobre do sertão. Foi o primeiro momento, desde que eu tinha chegado naquele sítio, em que eu não estava pensando em sobreviver. Estava apenas vivendo. E não sabia ainda o quanto aquela diferença ia custar para proteger quando o mundo lá fora, que tinha ficado quieto por um tempo, resolvesse bater na minha porta de novo. O mundo lá fora bateu numa sexta-feira de manhã.
Eu estava no terreiro consertando o cabo da enxada quando ouvi o carro na estrada. Não era barulho comum por ali. Quem passava naquela estrada de terra geralmente era seu Raimundo de bicicleta, algum vizinho distante de moto ou o caminhão de gás que aparecia uma vez por mês. Carro de passeio era evento. Levantei a cabeça sem querer. Era um Gol branco poeirento da estrada que parou na frente da porteira. Do banco do motorista desceu um homem de uns 50 anos, camisa social aberta no primeiro botão, cabelo penteado para trás. Do banco de passageiro desceu uma mulher mais nova, de óculos escuros, carregando uma pasta de couro. Fiquei onde estava. Não fui até eles. Aprendi que quem vem sem avisar raramente traz coisa boa, e que ir correndo até a porteira é sinal de ansiedade que certas pessoas leem como fraqueza. O homem se aproximou com aquele sorriso de quem quer alguma coisa e ainda não chegou na parte de pedir. A senhora é Neide? Neide Carvalho? Sou. Bom dia. Me chamo Gilberto Moura. Sou advogado. Ele olhou para a mulher ao lado. Esta é minha assistente Patrícia. A gente veio conversar sobre o sítio. Segurei a enxada com as duas mãos. Não por ameaça, por costume. É o tipo de coisa que a mão faz sozinha quando o corpo percebe que precisa de chão firme. Conversar o quê sobre o sítio? Ele abriu um sorriso mais largo, do tipo que não chega aos olhos. A senhora tem um momento para a gente sentar e conversar com calma? Prometo que não vai demorar. Pensei num instante. Poderia mandar embora. Tinha esse direito, ele estava na minha porteira, na minha terra. Mas mandar embora sem saber o que queriam era um tipo de cegueira que eu não podia me permitir. Precisa-se ver a cobra antes de decidir o que fazer com ela. Pode entrar, eu disse. Mas não tenho onde sentar que preste. A varanda tem um banco e um toco de madeira. Tá ótimo, ele disse, com um sorriso ainda no lugar. Sentei no banco. Dei o toco de madeira para ele. A assistente ficou de pé com a pasta. Ele foi direto ao ponto depois de 2 minutos de conversa sobre o calor e a estrada. 2 minutos que eu deixei ele falar sem contribuir muito, porque queria ver o ritmo dele antes de entrar no jogo. O ponto era este. Havia um herdeiro. Um filho do Gervásio, de um relacionamento anterior ao casamento dele comigo. Um homem de 30 e poucos anos que morava em Goiânia, que nunca tinha aparecido em vida do pai, nem no enterro, que eu me lembrasse, mas que agora, com a herança registrada no meu nome, tinha surgido com documentos e com advogado e com a alegação de que tinha direito à parte do que havia sido deixado. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, fiquei quieta por alguns segundos. Depois perguntei: qual é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo Mendes Cardoso. O Gervásio me falou nele uma vez. Só uma vez, eu disse. E era verdade. Gervásio tinha mencionado o filho que tinha tido quando novo, com uma voz que misturava culpa e distância de uma forma que eu aprendi a não cutucar. Nunca apareceu. Pois é, disse o advogado com um tom que não era de concordância nem de discordância, era de profissional, cuidando de não tomar partido em voz alta. O que eu posso dizer é que ele tem documentos que estabelecem a paternidade e que ele está disposto a entrar com ação judicial, caso a questão não seja resolvida amigavelmente. Amigavelmente significando o quê? Ele abriu a pasta que a assistente segurava e tirou um papel. Colocou na minha frente sobre o banco. Era uma proposta. O filho queria metade do sítio. Ou, se eu preferisse manter a propriedade inteira, queria ser compensada em dinheiro. Um valor que estava escrito no papel com todos os zeros que eu não tinha e nunca ia ter naquele momento. Olhei para o papel por um tempo. Depois, olhei para ele. O senhor é advogado dele ou veio como mediador? Ele piscou levemente. Não esperava a pergunta. Vim como mediador, a pedido dele. Então o senhor não é obrigado a me responder, mas eu pergunto assim mesmo. O senhor acha que ele tem razão legal? Uma pausa. Ele tem argumentos que um juiz precisaria avaliar. Ele disse,
com cuidado de quem pesa cada palavra. Dobrei o papel e coloquei no bolso do avental. Eu vou pensar. A senhora teria como dar uma resposta em até. Eu vou pensar, eu repeti, mais devagar, com o tipo de paciência que não é gentileza, é firmeza. Ele entendeu. Levantou, deu o cartão. Falou mais uma ou duas coisas que não ficaram na minha memória. Foram embora levantando a mesma poeira que tinham trazido. Fui até o terreiro e fiquei parada perto de Firmina por um longo tempo. Ela pastava sem se importar com nada do que tinha acontecido. Miúdo dormia na sombra da cerca. Intrusa ficava se escocando perto do canteiro com a dignidade discreta que galinha tem quando ninguém está prestando atenção nela. Pensei no Gervásio, no filho que ele tinha à distância, que nunca tinha trazido para dentro de casa, que nunca tinha mencionado com orgulho, só com aquela culpa enterrada de pai que falhou e que aprendeu a viver por cima da falta. Pensei em como a vida tem esse jeito cruel de apresentar as contas velhas de alguém quando esse alguém já não está mais presente para pagá-las. Pensei também em mim, no que eu tinha construído naqueles 4 meses, que parecia pouco contado em voz alta, mas que por dentro eu sabia o preço de cada dia. A cerca consertada, o canteiro que dava, o queijo que tinha clientes fixos agora, Firmina forte, miúdo crescendo, a galinha que havia chegado sem ser chamada e ficado como se sempre tivesse sido dali. Pensei no que seria perder metade disso, e então parei de pensar em perder e comecei a pensar no que fazer. Fui até a casa de seu Raimundo naquela tarde. Sem quentão, sem visita social, fui com o papel dobrado no bolso e a necessidade de conversar com alguém que conhecia o mundo de um jeito que eu ainda estava aprendendo. Sentamos na varanda. Dona Zélia trouxe café sem perguntar se queríamos, que era o jeito dela de dizer que estava por perto, sem ser intromissão. Mostrei o papel para o seu Raimundo. Ele leu devagar, do jeito que homem do interior lê coisa importante, relendo as partes que precisam ser relidas, sem pressa de fingir que entendeu mais rápido do que entendeu. Você conhecia esse filho? Ele perguntou. De nome só. O Gervásio não falava dele. Ele foi no enterro? Não. Seu Raimundo dobrou o papel devagar e me devolveu. Você precisa de um advogado. Não daquele que veio aqui. Um seu. Que trabalhe por você. Não tenho dinheiro para advogado. Tem defensoria pública na cidade. Mulher sozinha, situação de vulnerabilidade, propriedade rural disputada. Você tem direito a atendimento gratuito. Olhei para ele. Você sabe disso como? Ele levantou um canto da boca. Tive problema de terra faz anos com um vizinho que sumiu. Aprendi a força das coisas. Dona Zélia, da cadeira dela, sem levantar os olhos do bordado que estava fazendo, acrescentou. E foi eu que fui na defensoria resolver que o Raimundo não queria ir. Ele fingiu não ouvir. Eu quase sorri. Fui à defensoria na segunda-feira seguinte. A defensora que me atendeu se chamava doutora Adriana, uma mulher de uns 35 anos, com cara de quem dorme pouco e trabalha muito, e ainda assim não perdeu a atenção para o que está na frente dela. Ouvi minha história sem interromper, tomando notas num bloco espiral, e quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento antes de falar. A situação tem complexidade, ela disse, mas não é desesperadora. Se a paternidade é comprovada e não foi incluída no inventário, ele pode ter direito à parte da herança, sim. O que precisamos verificar é se o inventário foi feito corretamente, quais eram as dívidas do Gervásio e se a doação do sítio para você como meação de cônjuge sobrevivente foi registrada da forma adequada. Eu não entendi tudo que a senhora falou, eu admiti, sem vergonha. Ela quase sorriu. Eu explico de novo, mais devagar. E explicou, 2 vezes, em alguns pontos. Sem impaciência, sem aquele ar de superioridade de quem sabe mais e gosta de lembrar isso. Quando eu saí do escritório da defensoria, eu não tinha solução. Tinha entendimento.
E entendimento é a primeira coisa que você precisa antes de qualquer outra. Nos dias que se seguiram, o sítio continuou funcionando do mesmo jeito que funcionava. Porque tinha que continuar. Porque Firmina não sabe o que é pendência judicial e precisa ser ordenhada de manhã, independente de qualquer coisa. Porque o canteiro não para de crescer, porque a vida da dona complicou. Porque Miúdo continua seguindo meus passos pelo terreiro com aquela fé inabalável de bicho que não conhece deslealdade. Tem algo de bom nisso, na obrigação da rotina quando o mundo está pesado. Não deixa você ficar parada demais no lugar ruim. A terra não permite contemplação excessiva do problema. Ela exige presença, exige mão, exige agora. Eu fui, estava presente, trabalhei. E nos momentos em que a cabeça insistia em voltar para o papel dobrado no bolso, para o nome Rodrigo, que eu nunca tinha visto, mas que agora carregava peso, eu fazia o que aprendi a fazer naqueles meses. Botava a mão em alguma coisa concreta. A cerca, a terra, o flanco de Firmina, o alecrim do canteiro. Coisa real na mão, problema real na cabeça. Mas a mão sempre ganhava. O que me pegou de verdade foi uma coite, não durante o dia. Era umas 2 da manhã quando acordei sem razão aparente. Aquele despertar súbito que o corpo às vezes faz, como se tivesse ouvido alguma coisa que a consciência não registrou. Fiquei deitada, olhando para o teto escuro. Ouvia o vento nas telhas. Ouvia Firmina no terreiro, aquele som calmo e pesado de animal grande dormindo de pé. E de repente, sem construção, sem narrativa, sem aviso, veio a pergunta que eu tinha estado desviando faz dias. E se eu perder? Não o sítio, não a causa legal, mas tudo. O que construí? O que aprendi? O chão que finalmente tinha se tornado meu chão, que tinha recebido meu suor e minha semente e meu luto e minha teimosia nesses meses todos. E se eu perder? Fiquei com a pergunta no escuro por um tempo longo, sem tentar respondê-la, sem tentar afastá-la. Só deixei ela estar ali, que é às vezes o único jeito honesto de lidar com medo real. E quando o medo passou, não sumiu, passou, que é diferente. O que ficou não era resposta. Era uma clareza quieta e fria como água de cisterna. Eu já perdi antes. Perdi marido, perdi filho. Perdi a versão de mim que achava que precisava de alguém para existir direito. E ainda estava aqui, enxada na mão, terra na mão, queijo feito pela mão. Vaca que sobreviveu porque eu não desisti dela. Se eu perdia o sítio e eu ia lutar para não perder, eu não perdia o que aprendi nele. E ninguém, nem filho de Gervásio com advogado em Goiânia, podia entrar com ação judicial para me tomar isso. Me virei para o lado, fechei os olhos, dormi. Doutora Adriana ligou na quarta-feira da semana seguinte. Neide, analisei os documentos do inventário. Você tem amparo legal mais forte do que eu imaginava inicialmente. O sítio foi registrado como bem imóvel rural de herança direta, com quitação das dívidas incluída como condição. Se ele quiser contestar, vai precisar provar que o inventário foi fraudulento. E não há indício disso. Uma pausa. Isso não significa que ele não possa tentar. Significa que a posição dele é mais fraca do que o advogado dele deixou parecer. Fiquei quieta por um instante. Ele sabe disso. Provavelmente o advogado dele sabe. A questão é se esse advogado está trabalhando para chegar a um acordo rápido. O que seria o caso se a posição legal fosse fraca? Ou se está preparando litígio de verdade? E o senhor que veio aqui propor acordo? Mediador sugere que querem acordo. Litígio é caro e demorado para todo mundo. Respirei devagar. O que a senhora me aconselha? Não responder à proposta por enquanto. Deixar o prazo deles passar. Se eles entrarem com ação, a gente responde com o que temos. Se não entrarem, eles avaliaram que não vale a pena. E se entrarem, aí a gente briga com o que temos. Eu gostei dela, do jeito direto dela, sem promessa fácil, sem conforto de mentira. Era o tipo de honestidade que eu respeitava
porque era o tipo que eu tentava ter também. Tá bom, eu disse. A gente briga com o que tem. Rodrigo não entrou com ação. Soube disso 3 semanas depois, por um silêncio, que é como a maioria das ameaças que não viram nada termina. Não com comunicado formal, mas com ausência de barulho onde antes havia barulho. Doutora Adriana confirmou que não havia nenhuma movimentação no sistema. Não comemorei, não porque não fosse alívio. Era de um tipo profundo e físico que se sente nos ombros quando eles descem de uma posição que você nem sabia que estavam sustentando. Mas comemorar pressupõe que acabou, e eu aprendi que essas coisas não acabam com firmeza, ficam adormecidas. Podem voltar. O que eu fiz foi ir até o canteiro, colher o alecrim que estava pronto, fazer um queijo temperado com ele e levar para a feira na quarta-feira seguinte. A dona Conceição estava no ponto dela como sempre. Me olhou de passagem. Não sorriu. Eu também não. Mas havia um respeito diferente no não sorriso dela naquele dia. Um reconhecimento entre mulheres que resistem que não precisa de palavra. Vendi 3 queijos antes do meio-dia. No caminho de volta, pedalando devagar no calor que já estava pesado de manhã, pensei que em breve ia precisar de uma solução melhor de transporte. Pensei que Miúdo estava crescendo bem e que em algum momento ia precisar de decisão sobre o que fazer com ele. Pensei que o telhado não ia aguentar mais um inverno sem intervenção. Problemas reais, próximos, concretos. E pela primeira vez desde que tinha chegado naquele sítio, esses problemas pareciam menores do que eu. Pareciam do tamanho que problemas devem ter. Do tamanho de coisa que se resolve, não do tamanho de coisa que devora. Não sei exatamente quando aconteceu essa virada. Sei que aconteceu na Terra. Sei que Firmina teve alguma participação. Sei que o queijo, o alecrim, a galinha sem nome de dono, as madrugadas de ordenha e as manhãs de canteiro e as tardes de concerto de cerca tiveram participação. Sei que eu tive a maior participação de todas. E isso, esse saber simples e sem enfeite, era o que eu carregava no bolso ao lado do cartão de visita da doutora Adriana e do dinheiro dos queijos vendidos. Era leve esse saber. Era o tipo de coisa que não pesa. 6 meses depois de assinar aquele envelope amarelado na mesa do advogado constrangido, acordei antes do sol como de costume, calce o chinelo de borracha e fui até o terreiro no escuro com o balde. Firmina me esperava no mesmo lugar de sempre, perto da cerca do lado esquerdo, onde a sombra da mangueira cobre o chão até quase 9 da manhã. Ela tinha esse hábito de esperar. Não com ansiedade, não buzinando nem batendo pata, com aquela paciência pesada e quieta que é a maior qualidade dela, a que mais me ensinou nos meses que passaram. Sentei no banco de madeira bruto. Apoiei a testa no flanco dela por um segundo antes de começar, não por cansaço, mas por hábito que tinha virado ritual sem eu perceber. O cheiro quente de vaca de manhã, o calor do corpo dela, o som do terreiro ainda escuro. Era assim que meu dia começava, e eu tinha aprendido a não desperdiçar esse minuto. Miúdo dormia um pouco mais longe, deitado na terra, as patas dobradas sob o corpo, o focinho encostado no chão com aquele abandono total que bicho jovem tem quando dorme. Ele tinha crescido tanto nos últimos meses que já não era mais aquele bezerro miúdo e trêmulo do começo. Era um animal forte, com olhar esperto e personalidade que a dona Zélia definiu uma vez com precisão, como teimoso igual a dono. Eu aceitei o elogio. Naquele dia eu tinha feira, mas antes da feira tinha uma coisa que precisava fazer. Tinha adiado por semanas, não por medo exatamente. Aprendi a distinguir medo de cautela. Mas por aquele tipo de adiamento que a gente faz quando alguma coisa é importante demais para tratar sem preparo. Depois de ordenhar Firmina, de separar o leite, de dar o bom dia à intrusa, que ficou me olhando do poleiro com o ar de juíza que ela tinha assumido como função permanente, entrei na casa e abri a gaveta do guarda-roupa. Tirei a foto do Gervásio com o menino na cadeira de balanço.
Fiquei olhando por um tempo. Depois, fui até a foto do Pedro, que ficava na carteira, e coloquei as duas lado a lado sobre a mesa da cozinha. Dois meninos que nunca se conheceram, de histórias completamente diferentes, que tinham chegado até mim por caminhos que eu não escolhi. Olhei para um e para o outro por um tempo, sem pensar nada específico. Só deixei os olhos ficarem ali. Depois guardei a foto do Gervásio no fundo da gaveta, no lugar dela. Guardei a do Pedro na carteira, no lugar dela. Fui fazer o queijo. Tinha 8 formas prontas naquele dia, a maior produção que eu tinha conseguido até então. 4 do queijo branco simples, que vendia sempre. 2 temperados com alecrim e pimenta, que tinham virado os favoritos de uma professora aposentada que aparecia na feira toda semana e que tinha começado a me indicar para as amigas com um entusiasmo que me constrangia um pouco e me alegrava muito. 2 do defumado, que eram os mais trabalhosos e os que eu cobrava mais caro. Aprendi, com o tempo e com algum custo, que cobrar o preço certo não é arrogância, é respeito pelo trabalho. Coloquei tudo na caixa de isopor com gelo. Amarrei na bicicleta. Antes de sair, parei na porteira e olhei para o sítio de fora, de um ângulo que raramente parava para ver. A casa com as paredes ainda rachadas em alguns pontos, mas com o telhado consertado. Seu Raimundo e o filho tinham me ajudado a trocar 6 telhas quebradas num sábado de agosto, recusando o pagamento e aceitando o queijo, que tinha sido a melhor negociação da minha vida. O canteiro verde, maior agora, com quiabo, coentro, alecrim, cebolinha e um pé de pimentão que tinha nascido de semente que eu não tinha plantado, presente de algum pássaro de passagem, a dona Zélia tinha explicado que isso acontece. A mangueira velha, que dava mais sombra do que manga, mas que eu não removeria por nada. A cerca reta, ou quase reta, que eu tinha consertado palmo a palmo. E Firmina no fundo, pastando, e Miúdo correndo sem motivo aparente, que era o jeito dele de existir. Fiquei olhando por um instante, depois pedalei. Na feira, a dona Conceição me cumprimentou. Não foi caloroso. Foi um aceno de cabeça breve, daquele tipo que reconhece sem se comprometer. Mas foi. E eu devolvi do mesmo jeito, sem efusão, sem ironia, com o respeito seco que mulheres que trabalham duro às vezes se dão quando percebem que a outra também trabalha duro. Não viramos amigas. Não precisávamos ser. A professora aposentada, Dona Francisca, eu já sabia o nome, apareceu logo cedo com uma amiga que eu não conhecia, uma mulher de fora da cidade, que, segundo ela, entende muito de queijo artesanal. A amiga cheirou, apertou, perguntou sobre o processo, sobre a alimentação da vaca, sobre o coalho. Eu respondi tudo com calma, sem exagerar no vocabulário técnico que eu estava adquirindo aos poucos, sem diminuir o que eu sabia. No fim, ela comprou 3 queijos e pediu meu contato. "Você tem Instagram?" ela perguntou. Eu olhei para ela. Não. Devia ter. Queijo artesanal de sítio, com história. Tem muito mercado nas redes. Não respondi nem sim nem não. Mas guardei a informação no lugar onde guardo as coisas, que ainda não sei se quero, mas que não descarto. Vendi tudo antes do meio-dia, não com euforia. Aprendi a não gastar euforia em coisa que precisa virar rotina, com satisfação tranquila, que é mais sustentável. Guardei o dinheiro na bolsa, desmontei o improvisado que eu usava de bancada e fui tomar um caldo de cana numa barraquinha perto da saída da feira, que era o único luxo que eu tinha me permitido instituir como regra nas quartas-feiras. Bebi devagar, em pé, olhando o movimento da praça. Tinha uma família na fonte no centro. Pai, mãe, 2 filhos pequenos que corriam em volta do chafariz, rindo daquele jeito que criança ri, com o corpo inteiro. O pai filmava no celular. A mãe ria junto. Uma cena comum, banal quase, que me fez ficar olhando mais do que deveria. Não com inveja,
Já passei da fase de confundir saudade com inveja, com aquela melancolia leve e honesta de quem reconhece uma vida diferente da sua sem precisar que ela fosse a sua. Eu tinha tido pedaços daquilo, tinha perdido pedaços daquilo, tinha aprendido a existir com os pedaços que restaram e com os que eu mesma fui fazendo com o que a terra me deu. Era o suficiente. Não era tudo, mas era o suficiente. No caminho de volta, parei na beira da estrada de asfalto antes de pegar a de terra. Tinha uma árvore velha ali, uma emburana torta, que eu passava toda semana sem nunca ter parado. Parei. Não sei porquê. Às vezes o corpo para por conta própria e você respeita. Fiquei na sombra dela por uns minutos. O vento estava bom. Aquele vento de fim de tarde que no sertão traz um alívio que parece promessa. Pensei em tudo o que tinha acontecido naqueles 6 meses, de um jeito que eu não tinha permitido ainda, de fora para dentro, como se eu fosse outra pessoa olhando para Neide. Vi uma mulher que chegou sem saber ordenhar e aprendeu, que chegou sem saber fazer queijo e aprendeu, que chegou com medo de tudo e ainda tinha medo de muita coisa, mas tinha aprendido a trabalhar enquanto tinha medo, que é diferente de não ter medo. Vi uma mulher que tinha perdido muito, que carregava peso que não aparece no rosto, mas que aparece na forma de segurar o balde, na forma de andar pelo terreiro, na forma de responder quando alguém subestima. Vi uma mulher que ficou. Não virei herói da minha própria história. Não sou desse tipo, mas fiquei. E ficar, eu tinha aprendido, é às vezes o ato mais corajoso que existe, não o mais glamouroso, não o que aparece em cartaz, mas o mais real. Quando cheguei no sítio, seu Raimundo estava na porteira, esperando. Coisa rara. Ele geralmente aparecia de passagem, sem parar muito. Estar parado na porteira tinha peso diferente. Desci da bicicleta antes de chegar nele por instinto. O que foi? Ele tirou o chapéu. Jeito de assunto sério. A Zélia não tá bem. Coração. O médico pediu exame em Teresina, provavelmente vai precisar de internação. Fiquei quieta. Quando vocês vão? Segunda. Eu cuido das galinhas de vocês enquanto isso. E qualquer outra coisa que precisar. Ele assentiu. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão, e depois disse, com uma voz que tinha qualquer coisa diferente do habitual: Você virou vizinha de verdade, Neide. Demorou um pouco, mas virou. Não respondi nada, mas coloquei a mão no ombro dele por um segundo. Um gesto que eu não sou de fazer, que não é do meu feitio natural. Fiz porque era o que a situação pedia. E porque aprendi que às vezes a gente precisa fazer além do próprio feitio. Ele assentiu de novo e foi embora. Naquela noite fiz o queijo que ia ficar curando até a semana seguinte. Trabalhei devagar, sem pressa, com a lamparina acesa sobre a pia e a janela aberta para o vento que tinha continuado bom até a noite. Pensei na dona Zélia, no seu Raimundo parado na porteira com o chapéu na mão, na professora Francisca e na amiga dela, que entendia de queijo, na doutora Adriana, que explicava as coisas 2 vezes sem impaciência, em Rodrigo, o filho do Gervásio, que tinha sumido de volta para o silêncio de onde tinha vindo. Pensei no Pedro. Como penso nele sempre, toda noite, de uma forma que não tem mais aquela dor aguda, mas tem uma presença constante, como a de alguém que foi embora, mas deixou o contorno no lugar que ocupava. Pensei em mim, na Neide de 6 meses atrás, sentada no chão da cozinha vazia, ouvindo o vento entrar pelas frestas, com biscoito de água e sal e nenhuma certeza de nada. Na Neide de agora, com as mãos no queijo, com o sítio lá fora, com os animais que viraram companhia verdadeira, com vizinhos que viraram algo próximo de família. Não era a vida que eu tinha planejado. Nunca planejei vida nenhuma que tivesse durado do jeito planejado. Era a vida que tinha ficado depois de tudo que foi embora. E eu tinha feito alguma coisa com ela. Antes de dormir, fui até o terreiro uma última vez.
Firmina estava de pé na sombra da mangueira mesmo de noite, como se a sombra fosse hábito que o corpo dela mantinha sem precisar de sol. Miúdo dormia perto. Intrusa estava no poleiro, quieta pela primeira vez no dia. Fiquei ali parada no escuro por um momento. O céu do sertão à noite não tem igual. Sem luz de cidade para concorrer, as estrelas ficam absurdas, muitas demais, próximas demais, como excesso de coisa boa que você não sabe bem como merecer. Fiquei olhando para cima com aquela sensação que o céu cheio provoca em mim desde criança, de ser pequena, mas não de um jeito ruim, de ser parte de algo muito maior, que existia antes de mim e vai continuar depois. Baixei o olhar para o terreiro, para Firmina, para Miúdo, para a terra que eu tinha aprendido a conhecer palmo a palmo. Ainda estou aqui, eu falei em voz baixa. Para quem? Não sei precisar. Para Firmina, talvez. Para a terra. Para o Pedro. Para a versão de mim que tinha chegado ali achando que não ia durar. Firmina mexeu a cauda, continuou parada. Entrei, deitei, apaguei a lamparina. E num sítio velho no fim de uma estrada de barro, com um telhado consertado e um canteiro verde e uma vaca que tinha aprendido a confiar em mim, dormi o sono de quem trabalhou com honestidade e ainda tem muito pela frente. Não era pouco, era, talvez, tudo.